Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de gerenciamento de canteiro de obras. Hoje nós vamos dar continuidade aos 4 P's, né, que nós temos aí do planejamento, que nós temos definido desde a aula passada, e hoje nós vamos para o quarto e último P, que é um dos mais importantes, na verdade, pessoas. Então, nós temos lá o perfil da empresa, os processos, os procedimentos e agora pessoas. Porque um canteiro de obras, gerenciar um canteiro de obras, é mais do que criar apenas um layout, fazer um arranjo físico, determinar os locais corretos para armazenamento de materiais e de insumos. É muito mais do que isso, é você fazer uma gestão de pessoas que estão correndo riscos todos os dias. Pessoas que estão trabalhando com um tipo de serviço que é extremamente perigoso, né? A gente trabalhar dentro da obra, dependendo da função da pessoa, ela corre vários riscos de acidentes. Então, trabalhar com pessoas e pessoas que estão expostas a riscos precisa ser administrado muito bem, precisa ser gerenciado muito bem. Então, quando a gente trata das pessoas, diz respeito a um componente muito importante das obras, que são os nossos colaboradores. Então, planejar o canteiro de obras é mais do que o arranjo físico, é mais do que identificar os locais corretos, é gerir pessoas, tá? Então, quando a gente fala sobre pessoas, a gente está falando não só da questão física deles, mas de como eles se sentem dentro desse canteiro de obras que você está gerenciando. Como seus colaboradores se sentem trabalhando na função que ele faz ali dentro do seu canteiro de obras. Então, os colaboradores, eles são os grandes cartões de visitas das obras, e são eles que colocam em prática todos os processos e os serviços que são estipulados. Então, por isso é importante ter cuidado com esse público, ou seja, com o público interno. É preciso investir em capacitação, em treinamento para todos os colaboradores. E aqui eu ainda coloco, mais do que isso, implantar a comunicação interna. Investir também em bem-estar desses colaboradores dentro do seu canteiro de obras. Quando eu falo aqui implantar também a comunicação interna, significa o quê? Vocês terem conhecimento de como esses funcionários estão se portando dentro desse canteiro que você está gerenciando. Como eu disse anteriormente na apresentação passada, eles estão bem, eles se sentem confortáveis trabalhando, eles se sentem seguros trabalhando. A qualidade de vida deles dentro da empresa é extremamente importante também para os seus resultados. Então, é essencial que a empresa se preocupe, né? Ou seja, quando for planejar tudo para a montagem dessa obra, desse canteiro, é essencial que a construtora ou o responsável se preocupe com o clima organizacional. Ou seja, como que ele está se sentindo dentro da organização que você está montando. É essencial também que a construtora trace planos de carreira, planos de benefícios e outros fatores que vão contribuir para a motivação e com o comprometimento dos seus profissionais. Quantos casos nós não escutamos por aí de colaboradores de obras que acabam tendo algumas atitudes dentro do canteiro que podem prejudicar, né, a obra depois de entregue. Então, muitos funcionários, quando estão descontentes, eles acabam fazendo um serviço com desleixo, ou então acabam fazendo, inclusive, maldade mesmo, entupindo tubulações, colocando resíduo dentro de ralos, que isso daí vai gerar um desconforto na hora da entrega da obra, na hora do uso da edificação. Então, a importância do clima organizacional e o traçado de planos de carreira vai também influenciar no comportamento, né, desses colaboradores e no resultado dos serviços, né, que eles executam na sua obra. Então, eu tenho aqui, ó, algumas imagens, né,
Então, nós temos alguns programas de treinamento interno, programa de treinamento em saúde e segurança, programa de treinamento nos próprios procedimentos, como a gente já falou, a gente até mostrou aqui na aula passada alguns procedimentos e como eles devem ser elaborados para que sejam utilizados como metodologia de treinamento para os funcionários, para os colaboradores, fazer torneios, jogos de futebol, com premiações, palestras educativas, programas aqui eu coloquei programas de premiações para os melhores desempenhos. Então isso daí motiva o colaborador, ajuda o colaborador dentro do canteiro a desenvolver melhor o seu trabalho. Ações de bem-estar no ambiente, montar uma sala de descanso, né, no almoço, um redário. Teve uma obra que nós executamos antes, né, de eu entrar no Instituto, nós executamos ali no Distrito Industrial, que é a obra do Senai, Escola da Construção Senai. Quando nós executamos essa obra, tínhamos muitos funcionários, muitos colaboradores, e a gente tem uma área muito grande, aberta, uma área livre, com várias mangueiras, né, várias árvores, que nós, no projeto, decidimos preservar. E aí, durante a obra, nós tivemos a ideia de fazer um redário. Então, os funcionários tinham lá 1 hora de almoço, né, conforme a legislação, e nessa 1 hora eles comiam rapidamente a marmita, e aí eles ficavam nas redes, descansando, aproveitando debaixo das mangueiras. Foi muito importante. Outra coisa que nós fizemos também, agora em outra obra, foi a valorização de talentos. Então, quanto maior o destaque do funcionário na qualidade do serviço, na produtividade, na questão de cumprimento, né, de horário, chegar no horário, menor número de faltas, a gente fazia uma valorização de talentos, ou seja, dava algumas premiações, incentivava, fazíamos promoções, tá? Cresciam de níveis, e programas de treinamento familiar. Em uma obra que nós fizemos ali na saída da Chapada, uma obra comercial, nós tínhamos um salão muito grande, uma obra comercial não, desculpa, uma obra residencial, nós tínhamos um salão de festas nessa obra, né, um prédio bem grande. Eu acho que até comentei com vocês sobre ele, que é não é o The First, é o The Point, e The Forest, desculpa, o nome do empreendimento é Forest. Nós fizemos lá nesse salão um centro de treinamento para familiares. Então, a gente sabia que muitos dos nossos funcionários tinham filhos de 18, 19 anos, esposas também que estavam desempregadas e filhos que estavam precisando do primeiro emprego. Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos esse próprio salão de festas que estava em execução, montamos uma sala de aula e fizemos um planejamento junto com eles, né? Vimos quais eram, né, as necessidades dos familiares para poder entrar na obra, e aí a gente fez o treinamento e prometemos, né, os alunos que tivessem o maior destaque para rejuntadores, pintores, a gente iria contratar. E com relação às esposas, a gente também fez um treinamento voltado, né, para as esposas dos funcionários, porque a gente queria colocar mulheres que eram rejuntadoras e também para fazer a limpeza pós-obras dos apartamentos. Então, nós fizemos treinamentos e também contratamos as que tiveram maior destaque. Então, com isso, a gente ajudava a família, treinava e conseguia dar uma capacitação, um emprego para os familiares que estavam desempregados, e assim a gente aumentou a renda da família. Então foi um programa de treinamento muito interessante, que inclusive na época tivemos até aí um destaque municipal em reportagens, foi bem interessante. Então várias ações para esse 4P, para o P de pessoas dentro do canteiro de obras, elevam a produtividade do funcionário, a vontade dele de estar trabalhando nessa empresa, o orgulho de estar trabalhando nessa empresa, e isso vai afetar diretamente no resultado do serviço dele, tá? Quando a gente fala de pessoas também, ter profissionais capacitados e que compartilham desses valores e das metas da empresa faz com que os serviços sejam melhores realizados, como a gente falou. E no planejamento do canteiro, é indispensável que os gestores cumpram as normas de saúde e segurança do trabalho, além de fazer toda essa questão de capacitação, de treinamento, de valorização. Então, gerir um canteiro vai envolver ação conjunta da engenharia, da segurança, né,
da qualidade e também no meio ambiente. Então, são 4 áreas que precisam trabalhar juntas dentro do canteiro de obras. Então, a gente observa aí esse canteiro que eu coloquei aqui na imagem para vocês. Imagina esse canteiro funcionando apenas com o departamento de engenharia, sem a segurança, sem qualidade, sem se preocupar com o meio ambiente. Nós íamos ter apenas o desenvolvimento técnico da obra, mas com certeza teríamos problemas de acidentes de trabalho, teríamos problema de falta de qualidade na execução do serviço e também problemas com relação ao meio ambiente, tá? E assim sucessivamente, sem a segurança, né? Só com a segurança e não se preocupar com o prazo da obra na área da engenharia e também com qualidade e meio ambiente. Então, qualquer uma dessas 4 áreas que faltar na montagem, na preparação, nesse planejamento desse canteiro, vai ficar, o nosso canteiro vai ficar sem uma perna importante aí para sobreviver e para ter um funcionamento eficaz, tá? Então, quando a gente fala sobre as normas de segurança, a gente fala sobre algumas que são mais importantes para que o gestor do canteiro tenha conhecimento. É lógico que nós precisamos saber sobre todas as normas de segurança, pelo menos saber do que se tratam, né? Nós não somos técnicos de segurança, nem engenheiros de segurança, mas nós precisamos ter noção das normas de segurança, sim. Mas 4 delas vão importar bastante e vão ser, assim, indispensáveis para nós dentro do canteiro de obras, tá? Nós temos aqui a NR4, que trata de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. A NR7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. A NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E a NR18, que a gente vai falar muito e que é extremamente importante, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho. Então, quando a gente fala sobre essas normas, vamos falar um pouquinho sobre SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, são profissionais da segurança do trabalho e envolve na prática os profissionais com conhecimento técnico na área de segurança, né? E que prestam assessoria ao empregador, aos empregados e à CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, nos assuntos relacionados à sua área de atuação. Então, o SESMIT é composto pelos seguintes profissionais: o engenheiro de segurança no trabalho, quando houver, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, o técnico de segurança no trabalho, e o SESMIT está estabelecido no artigo 162 da CLT. As atribuições, carga horária e requisitos são definidos pela norma reguladora 4, tá? Aí nós entramos também aqui no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é definido e regulamentado pela norma regulamentadora 7, a NR7. O que é o PCMSO, professora? O que eu preciso saber sobre ele para a implantação do meu canteiro? Então, ele é um programa que vai especificar os procedimentos e as condutas a serem adotadas pelas empresas em função dos riscos a que os empregados se expõem no ambiente de trabalho. No caso da nossa obra, né, o canteiro de obra, são vários riscos. Então, o objetivo é prevenir, detectar precocemente, monitorar e controlar possíveis danos à saúde do empregado. Então, o objetivo é detectar com antecipação, ou seja, prever quais as doenças de trabalho que podem acometer os empregados. Então, no mínimo, esse PCMSO, esse documento, deve conter, né, os exames admissionais. Então, antes do funcionário entrar na obra, né, começar a trabalhar na obra, o técnico de segurança, o gestor ali do canteiro, vai ter que fazer um exame admissional. Então, no planejamento do canteiro, quando o pessoal está lá ainda montando, né, fazendo o tapume, que a gente vai falar lá na frente, solicitação de ligações provisórias, paralelamente, naquele planejamento que nós conversamos nas outras aulas, sobre quantos funcionários contratar, quem que vai entrar primeiro, qual equipe que vai entrar primeiro, ali já vai se fazendo os exames admissionais. Para quê? Para garantir que essa pessoa entra na obra saudável,
tá? E, além disso, durante a execução da obra, precisa ter também os exames periódicos para saber se essa pessoa está desenvolvendo algum tipo de doença no seu posto de trabalho. E esses arquivos devem ser mantidos na obra, devem ser mantidos no RH da obra, pelo responsável, né, que fica ali com a documentação dos funcionários. Mas o gerente do canteiro, o gestor do canteiro, precisa controlar e garantir que esses exames estejam acontecendo ali, sempre cobrar, sempre ficar em cima se estão sendo armazenados, por conta de fiscalizações, por conta de auditorias e por conta de acidentes que podem acontecer, podem ocorrer, e esses acidentes, vocês estarem resguardados, né, de que tem todos os documentos. E aí, exames de retorno ao trabalho, quando saem de férias ou tem uma licença, quando ocorrem mudanças de função, e também o exame demissional, que são os exames que são feitos quando o funcionário é desligado da empresa, faz o exame para saber se esse funcionário está saindo como ele entrou, tá? Ou seja, saudável, ou se ele adquiriu alguma doença durante o exercício dentro da obra, tá? E aí nós falamos também sobre o PPRA, que com base, né, em atendimento à legislação federal, a ANR, né, 09. Então, PPRA, o que é o PPRA? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Qual que é o objetivo desse PPRA, professora? Primeiro, é estabelecer uma metodologia de ação que vai garantir a preservação da saúde e integridade desses trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes de trabalho. Então, a gente viu que o PCMSO, ele prevê quais são os principais riscos e possíveis doenças, e ali ele trabalha com a questão de controle dos exames que cada funcionário deve fazer, admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho, e o PPRA, ele estabelece uma metodologia ou ações que vão garantir a preservação de saúde e integridade desses trabalhadores, com base nos riscos que foram identificados, tá? Então, quais são os riscos ambientais? Que riscos são esses, professora? Então, para efeito do PPRA, os riscos ambientais, eles são os agentes físicos, os agentes químicos, biológicos, existentes nos ambientes de trabalho, né? E que, em função da sua natureza, ou concentração, intensidade, o tempo de exposição do funcionário, do colaborador a estes riscos, são capazes de causar danos à saúde desses trabalhadores. Então, quando a gente fala do PPRA, a gente fala de um documento que vai identificar quais são os riscos da obra, que a gente já vai ver daqui a pouquinho quais são esses riscos, tá? Como é a classificação desses riscos. Então, quais são os riscos da obra, identifica esses riscos, onde esses riscos estão, qual é a intensidade desses riscos, e como tratar esses riscos, diminuir, prevenir, como a gente vai fazer para trabalhar dentro de um ambiente onde os funcionários estarão expostos a determinado risco. Então, o que a gente faz quando a gente faz o PPRA? A gente faz um documento complementar chamado mapas de riscos. Esses mapas, eu não sei se todos vocês já tiveram oportunidade de ver, são mapas com a planta baixa do canteiro de obras, com a área administrativa, a área do almoxarifado, tudo detalhadinho, e esses riscos são divulgados e eles têm alguns círculos coloridos, acho que vocês já devem ter visto. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês o que são esses mapas o que são esses riscos, quais são os riscos, quais são, né, os agentes que nós encontramos, tá? E aí, como a gente faz essa divulgação. Então, aqui, o mapa de risco, ele é uma representação gráfica, tá? De um conjunto de fatores presentes no local de trabalho, no nosso caso, sobre a planta baixa da obra, tá? Que são capazes de acarretar prejuízo à saúde dos trabalhadores. Então, quais são esses prejuízos? Os acidentes e doenças de trabalho. Tais fatores, eles têm origem nos diversos elementos do processo de trabalho. Como assim? Então, a gente pode ter lá a origem por conta de materiais,
né? Algum material químico, algum material inflamável, algum material que seja perigoso, tá? Dentro da obra. Pode, pode. Equipamento, algum equipamento que seja equipamento que, por exemplo, uma serra circular sem proteção, tá? Então pode ter algum risco, né, nesse equipamento, porque ele está sem proteção ou sem manutenção, como a gente falou sobre elevadores, né, cremalheira. Instalações, podem ser instalações mal protegidas, mal executadas, suprimentos e espaços de trabalho que podem ter muita umidade, que pode ter uma sala, ou seja, ou um banheiro, ou um almoxarifado que tenha muita infiltração, ou que seja no subsolo sem ventilação. Então, esses fatores de riscos, eles podem ter origens nesses elementos: materiais, equipamentos, instalações, suprimentos e os próprios espaços de trabalho. E também a forma de organização do trabalho, ou seja, o próprio arranjo físico desse canteiro, né? E o ritmo de trabalho, o método de trabalho, a própria postura, a jornada de trabalho, os turnos, os treinamentos, podem sim ser também origem, né, desses riscos. Por exemplo, se eu tenho lá um canteiro de obras, onde o meu arranjo físico, eu tenho uma área perigosa que não é identificada, pode ocorrer um acidente. Se eu tenho um ritmo de trabalho muito forçado para os meus funcionários, eles podem ficar com alguma doença de trabalho. Se a minha postura, se eu coloco um armador para fazer um corte, uma dobra num conjunto lá de ferro, e aí eu não tenho uma bancada adequada, ou seja, a minha bancada é muito alta ou muito baixa, ele pode ficar com alguma postura incorreta e ter problema de coluna? Pode. Então, o arranjo físico, o ritmo de trabalho, o próprio método, a postura, a jornada, o turno pode acarretar e pode ser origem, sim, dos acidentes, né, e podem ser riscos. Aqui a gente tem uma imagem, eu gosto, eu acho ela bem, assim, ilustrativa, né, é bem didática. Então, a gente tem aqui, ó, nos mapas de riscos, né, como a gente vai fazer esse mapa? Primeira coisa, identificando, a gente vê ali um quadro de energia, né, que está sobrecarregado, com o ventilador ligado, e o fio bem na circulação, né, o fio que liga o ventilador a esse quadro aí, e tem uma parte da fiação que está descascada. É um risco, né? A gente tem aqui um outro funcionário com uma caixa de som, alguém falando alto e ele digitando, o telefone tocando ali, e ele tentando fazer o documento dele, tentando digitar, e um som alto incomodando, deixando com dor de cabeça, né? Incomodado. A gente tem também ali os equipamentos de segurança, né? Um extintor que está atrás de umas caixas empilhadas, então não tem nem como ter acesso a esse extintor caso ocorra algum incêndio. Aqui nós temos caixas empilhadas com alguns equipamentos e temos goteiras, né, que formam poça de água ali no chão. Temos também esse funcionário que está andando de chinelo, não está utilizando os equipamentos de segurança, né, uma botina, por exemplo, e capacete, ele está carregando uma escada e está andando, e na frente dele tem um pedaço de madeira aí com prego, então está prestes a furar o pé. Aqui nós temos um senhor mexendo com uma máquina que está vazando óleo, então uma máquina que não está tendo uma manutenção periódica, então ele tem aí um equipamento que precisa de manutenção e pode, né, tomar um choque ou ter um acidente, uma queda, e ali não fume, ele, né, fumando. Então, uma placa de não fume que está arriscado não. Então, conhecer o processo, né, de trabalho no local analisado, no nosso caso, a obra, os trabalhadores, o número de trabalhadores, qual é o sexo dos trabalhadores, quantas pessoas do sexo masculino, quantas pessoas do sexo feminino, a idade, quais treinamentos profissionais de segurança e saúde eles já tiveram, qual que é a jornada de trabalho que eles possuem, os instrumentos e materiais de trabalho,
como que esses instrumentos e materiais de trabalho, esses equipamentos estão sendo cuidados, preservados, tá? Controlados, quais são as atividades exercidas e o ambiente. E também identificar os riscos existentes no local analisado. Então, precisa se identificar os riscos existentes conforme a classificação específica dos riscos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia. Então, tudo isso todas essas questões são objetivos do mapa de risco. Ainda tem outros objetivos, por exemplo, medidas de proteção coletiva, tá? Utilização de bandejões nas obras acima, né, de 3, 4 pavimentos, medidas de organização do trabalho, identificação de fluxo, como a gente já falou, identificação de fluxo, identificação de áreas perigosas, áreas de risco, medidas de proteção individual, sempre todos os funcionários com capacete, com, né, botina, uniforme, medidas de higiene e conforto, como a gente falou, banheiro bem limpinho, lavatórios bem limpos, os vestiários bem organizados, com armários, com bancos, tá? Bebedouro devidamente aterrado, com água pura, né, potável, refeitório com higienização e área de lazer para ter um bem-estar, para os funcionários terem bem-estar. Além disso, o mapa de risco ele também serve para identificar os indicadores de saúde, queixas mais frequentes e comuns também entre os trabalhadores que são expostos aos mesmos riscos, né? Acidentes de trabalho que já ocorreram, algumas doenças profissionais que foram diagnosticadas, causas mais frequentes de ausência de trabalho, ou seja, por que tem um índice alto de absenteísmo no meu canteiro? Professora, como assim? O que é absenteísmo? O índice de absenteísmo, é quando a gente tem lá muita falta, um índice de faltas. Por que eu tenho um alto índice de falta na minha obra? Por que segunda-feira, geralmente, eles faltam? Ou por que sexta-feira eles faltam? Então, assim, identificar o porquê, tá? Esses trabalhadores estão tendo essa ausência, né, esse índice de absenteísmo alto. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local. Então, tudo isso faz parte, né, dos objetivos dos mapas de riscos. Aqui é uma outra imagem que eu trago para vocês de funcionários na obra, né, no nosso canteiro. Então, o que a gente deve evitar, né? Então, evitar lugares com alta umidade, tá? Lugares com muito barulho, sem proteção, ali embaixo, a gente vê na segunda imagem ali de baixo. Aí aqui em cima, evitar que os funcionários andem sem proteção também, se vai ficar exposto muito tempo ao sol, fornecer protetor solar, quem estiver trabalhando com britadeira, sempre estar preparado com protetor auricular, porque vai ter uma vibração grande também, o barulho. Quando for trabalhar com máquinas, mandar para manutenção de forma correta. Quando a gente trabalha aqui, ó, sobre os riscos, a gente está vendo, professora, faz horas você está falando sobre risco, mas como que eu identifico os riscos numa obra? Como que eles são classificados? Então, primeira coisa, conhecer o processo de trabalho no local analisado. Então, a gente vai olhar a obra como um todo e vai dividir ela por conta dos riscos que a gente puder ler aqui, ó. Identificar os riscos existentes no local de trabalho, conforme essa classificação que é dada pela tabela 1, que é o anexo 4 da NR5, tá? Então, a gente tem 5 grupos, são 5 grupos que são, na verdade, que cores são atribuídas a esses 5 grupos, cada um deles tem uma cor que é representado por uma cor, desculpa, e cada cor representa um risco. Então, o grupo 1, que é a cor verde, representa o risco físico. Professora, o que é o risco físico? São ruídos, né? Então, sons altos que vão incomodar, batidas, máquinas que fazem um ruído muito alto, muito grande. Então, são ruídos, vibrações, radiações, altas temperaturas ou baixas temperaturas, pressões, umidades. Então, todos esses riscos físicos estão classificados dentro do grupo 1, na cor verde. Quando a gente trata do grupo 2,
que é representado pela cor vermelha, nós temos os riscos químicos. Quais são os riscos químicos? Poeiras, fumos, gases, vapores, substâncias, né, e compostos. Então, por exemplo, se eu tenho um local onde uma obra, um canteiro de obras, onde eu vou ter um movimento de terra, onde eu vou ter máquinas trabalhando, ali onde o meu funcionário está trabalhando, essa poeira vai estar levantada, partículas suspensas, então eu preciso evitar que haja esse risco químico, né, de poeira, de gases, vapores. Então, o que eu faço? Eu identifico quais funcionários estão sendo expostos a esse risco, e aí eu vou tomar medidas para que eles sejam protegidos, tá? Nós temos aí o grupo 3, que é identificado pela cor marrom, que são os riscos biológicos. Geralmente, esses riscos biológicos, eles ficam mais nos banheiros, nas cozinhas, né, nos refeitórios. Então, com uma boa higienização, uma boa limpeza, é quase zero um risco biológico aí na obra, né? Então, nós temos os vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Então, uma boa higienização dos vestiários, dos banheiros, nós temos aí a tratativa e a redução desse risco biológico. O grupo 4, que é representado pela cor amarela, são os riscos ergonômicos. Esses são altos nas obras, nos nossos canteiros. Então, nós temos aí esforços físicos, posições forçadas, tá? Monotonia, jornadas prolongadas, então esforço físico lá, o rapaz que fica descarregando material no almoxarifado, o funcionário que fica carregando, levando e trazendo, por exemplo, tijolos para a área de alvenaria, carregando argamassa, carregando cimento, então nós temos que cuidar durante a nossa execução, né, durante a nossa obra, ali na estrutura do canteiro, ter sempre um controle, né, para que esses funcionários sejam protegidos com relação a esse risco. Então, utilização de cintas e outras situações que a gente pode utilizar, como transportes horizontais, ou transportes verticais também, tá? O grupo 5, ele é representado pela cor azul, o risco de acidentes. Então, o arranjo físico inadequado, que aí entra principalmente a questão do planejamento do canteiro de obra, um canteiro de obra mal, né, com arranjo físico inadequado, ou seja, mal executado, pode ter o índice, né, ou seja, pode ter um crescimento nesse risco de acidente. Então, ferramentas defeituosas, iluminação inadequada, armazenamento inadequado de materiais, de equipamentos. Então, esses são os 5 grupos de riscos que nós temos, tá? De acordo com a NR5, e são eles que são identificados no PPRA e são complementados com o mapa de riscos. Então, aqui eu quero apresentar para vocês também, antes de mostrar um mapa para vocês verem, registrando diferentemente por grupos os fatores de risco e utilizando para isso círculos e cores. Observem para vocês verem aí essas cores, pessoal. Nós vimos que o verde, risco físico, vermelho, químico, marrom, biológico, amarelo, ergonômico e azul, de acidentes. Quando a gente vê um mapa de risco, a gente pode observar também que esses círculos são, né, pequenos, médios e grandes. Então, o tamanho dos círculos representa a intensidade, o nível dos riscos, tá? Então, o número que vai aparecer dentro dos círculos vai indicar quantos funcionários estão expostos a esse determinado risco. Então, quando a gente vê um mapa de risco assim, por exemplo, de uma edificação, talvez aqui uma área administrativa, uma sala de projetos, sala de estagiário, ou então uma sala com controle tecnológico aqui dentro. Então, a gente vê que temos aqui a intensidade, né, dos riscos, ou seja, o tamanho dos círculos mostra se são riscos pequenos ou riscos grandes. O número, a cor, identifica qual é o tipo de risco, como a gente vê na legenda aqui abaixo, e o número,
que está dentro dos círculos representa a quantidade de funcionários que está exposto a esse risco. Então, o mapa de risco vai ajudar visualmente todos identificarem quais riscos eles estão sofrendo, ou seja, ali dentro do ambiente de trabalho, tá? Aí, pessoal, o PPRA, voltando ao PPRA, quem que é obrigado a fazer o PPRA? Então, a elaboração do PPRA é obrigatória para todos os empregadores e instituições que possuam empregados. Não importa o grau de risco ou a quantidade de empregados. Então, todas as obras são obrigadas. Assim, tanto um condomínio, uma loja, uma refinaria de petróleo, todos estão obrigados a ter PPRA, cada um com suas próprias características e também complexidade. Quem que deve elaborar o PPRA? São legalmente habilitados os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança e os médicos de trabalho, tá? O PPRA é um documento que deve ser apresentado à fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, se você está lá na sua obra, existe uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, o PPRA é um programa de ação contínua, não é um documento. Já o documento base, gerado quando de sua elaboração e ações que compõem o programa, podem ser solicitados pelo fiscal, sim. Então, caso a empresa possua o documento base e não existam evidências de que esteja sendo praticado, o fiscal entenderá como se o programa não existisse. Então, por exemplo, se ele pega lá um programa, um documento base, né, do PPRA, falando que existe risco de acidente em determinado local da obra. E aí, quando ele pede o plano de ação ou um plano de mitigação, e ele vê, tá, mas o que vocês identificaram os riscos, mas o que vocês aqui, gerentes do canteiro, estão fazendo para que esse risco seja minimizado, ou mitigado, ou esse risco seja eliminado? Se não tiver nenhuma ação de identificação, nenhuma ação de controle, com certeza ele vai entender que o programa não existe, tá? O que deve ser feito primeiro, o PPRA ou o PCMSO? Então, o objetivo do PPRA é levantar esses riscos e propor mecanismos de controle. Lembra que a gente falou? Se tiver só levantamento dos riscos existentes e não houver nada de mecanismo de controle, é como se ele não existisse. Os riscos não eliminados, ou seja, o que não conseguir tratar dentro do PPRA, são objetos de controle pelo PCMSO, tá? Então, portanto, sem o PPRA, não existe o PCMSO, devendo ambos estarem permanente ativos, tá bom? Pode haver multa pela falta desses programas? Sim, porém a multa é o problema menor, tá? Por quê, professora? Porque caso um funcionário venha contrair qualquer doença ocupacional, os empregadores respondem judicialmente pelo dano causado. Lembra que o PCMSO fala sobre algumas questões de exames também? Então, por exemplo, se os empregadores, né, se os empregados, desculpa, o funcionário, o colaborador, ele contrai alguma doença durante o trabalho, seja um problema auricular, porque trabalhou muito exposto ao ruído e não houve nenhuma tratativa, então os empregadores precisam responder judicialmente, e aí as indenizações e os custos processuais vão assumir valores muito maiores do que uma multa, né, que pode ter aí pelo Ministério, pela fiscalização, né, Ministério do Trabalho. Então, essas indenizações são altíssimas e podem comprometer a saúde financeira das empresas, tá ok, pessoal? O PCMAT, o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho, é um outro documento que é regulamentado pela norma regulamentadora NR18, que a gente vai falar muito na nossa disciplina de gerenciamento de canteiro de obras. O PCMAT é um outro programa, tá, que estabelece os procedimentos de ordem administrativa, pessoal. Ordem administrativa porque trata de planejamento e de organização ali do canteiro, que objetivam a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho específicos para a indústria da construção.
Quando a gente fala sobre PCMSO e sobre PPRA, lembra que a gente falou que pode ser em qualquer segmento, numa indústria, numa obra, numa escola, num shopping, mas o PCMAT, ele é específico para a indústria da construção civil, tá? É por isso que nós vamos tratar sobre ele e sobre a NR18 mais objetivamente na nossa disciplina de gerenciamento de canteiro de obras, tá ok? O PCMAT, resumindo, ele dita uma série de medidas de segurança a serem adotadas durante o desenvolvimento da obra. Esses procedimentos de segurança, eles visam antecipar os riscos, então, para que possam ser definidas estratégias para evitar acidentes de trabalho e o aparecimento de doenças ocupacionais. Segundo o item da NR18, 18.3.1, toda construção terá pico de 20 trabalhadores ou mais, deve elaborar o PCMAT e adotar as medidas de prevenção contidas nele. E o PCMAT deve ser elaborado antes do início das atividades. Ele contempla os riscos de todas as etapas da obra e, por isso, não tem validade definida, mas deve ser acompanhado. Periodicamente, o PCMAT deve passar por uma reavaliação global. Na reavaliação, deve ser observado o seu desenvolvimento e também se ele está atendendo plenamente o objetivo para o qual foi elaborado. Então, se houver necessidade, deve ser feito ajustes necessários, estabelecendo novas metas e prioridades de segurança, tá? Quase que não saiu prioridades aqui, prioridades de segurança, tá, pessoal? Então, a diferença é que o PCMAT é um programa mais detalhado que o PPRA. O PCMAT ele é elaborado para proporcionar ações e medidas de segurança do trabalho em todas as fases da obra. E ele envolve o projeto de proteção coletiva que deve ser elaborado pelo engenheiro. Então, se eu tenho lá um prédio, eu preciso ter linha-vida, né? Eu preciso ter segurança ali do elevador cremalheiro, eu preciso ter identificação, eu preciso ter bandejão de 3 em 3 andares. Então, essas medidas de proteção coletiva são definidas no PCMAT, tá? O PPRA, ele é mais genérico, não é tão detalhado como o PCMAT, até porque não é feito visando o risco por etapa, como o PCMAT. Mas o PPRA é necessário para todas as empresas, como eu disse para vocês. Para obras é necessário quando a mesma tem menos de 20 funcionários. Quando a direção da obra passa a saber que será pico de 20 ou mais colaboradores, aí passa a ser obrigatório ter o PCMAT. Tá ok? A implantação do canteiro, algumas atividades prévias, nós vamos tratar na aula que vem, tá ok, pessoal? Abraço para vocês, até a próxima aula.